Bom demais estar aqui mais uma vez para ser abençoado por essa igreja linda, uma igreja que de fato expressa o amor, né? Um espelho daquilo que os pastores de vocês e essa família toda demonstra aqui nesse lugar. Fico muito impressionado com isso, de ver isso aqui nessa igreja. Amém? Bom, vamos lá, eu disse, peço perdão, né? Cheguei correndo aqui esbaforido, mas perdi a entrada ali. Aí vim por dentro, fiz um monte de zigue-zague, mas amém. São umas luzinhas assim, que é coisa... trago um abraço da Josi, né? Ela quase que vem, mas ela ficou de motorista lá, dos meus filhos. Tenho 3, né? Um de 17, 2 de 14, se já tiver filho nessa idade, chega uma fase da vida, você acaba sendo chofer, não é? Motorista, um vem para cá, outro vai para o outro lado, outro tem programação, enfim. Então ela ficou por conta, mas mandou um abraço aqui para vocês. Amém, queridos? Que bom, está aqui para falar da visão, não é? Vocês, né, já conhecem, já sabem os caminhos da visão, mas é sempre bom falar disso, né? Falar daquilo que Deus tem para fazer na sua igreja, né, através de nós. Quem está disposto a ser canal de Deus para que essa cidade seja abençoada? Amém. Tem alguém que nos visita nessa noite? Tem alguém? Primeira vez que está vindo nessa igreja? Não? Só tem povo crente aqui? Que benção. Então, vou poder dar uma forçadinha no tom da palavra, tá bom? Beleza, Lael? Pode ser? Não, na verdade, o que eu quero trazer nessa noite é muito mais do que estratégias, coisas práticas, mas é trazer um princípio básico. Você já sabe, mas nós precisamos ouvir novamente nessa noite. Amém? Quero orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa noite. Esse culto é para Ti, Senhor. Que o Senhor se agrade de nós, se agrade de tudo que está sendo feito aqui nesse lugar, porque é para Ti, Senhor. Mas nós precisamos do Teu Espírito Santo agora, falando aos nossos corações. Pai, que através da palavra nós possamos ser confrontados, mas mais do que isso, Deus, receber uma revelação do Senhor no nosso coração, Pai. Abrimos nosso coração, abrimos nossa mente para receber a Tua palavra, para que de fato essa revelação possa acontecer no nosso coração, Deus, para que nós saímos daqui marcados pela Tua palavra, pela unção do Teu poder. Enfim, Deus, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, mas também para ouvir a Sua voz, Deus. Fale conosco, nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema dessa ministração, para quem anota, é agindo pela graça. Como eu disse, tudo já está pronto para a visão celular acontecer, né? Tudo já está pronto, tudo já está preparado, já faz muito tempo que a gente fala nisso, e você também, né, à exceção dos mais novos, tem ouvido sobre isso. Então, está tudo preparado. Deus está nesse negócio, não tenho dúvida disso. Tem as estratégias, tem os mecanismos, tem o script, nós sabemos exatamente o que seguir, o que temos que fazer, o que não podemos fazer. Mas, na verdade, tem um elemento que precisa funcionar, porque senão a visão não funciona, que é o agente. Quem que é? O agente ativo, que na verdade é a gente mesmo. Diga assim, eu sou. Diga assim, bem forte, eu sou fundamental para que a visão funcione. Amém? Então, nós somos os agentes. Nós fazemos com que a visão possa funcionar. Tudo está preparado, mas se essa peça não funcionar, ela não vai para frente. É a mesma coisa, o exemplo assim, bem simplório para você entender mais ou menos. Hoje já existem carros excelentes, não é? Carros assim com a tecnologia incrível. Temos estradas ótimas também, né? A Anhanguera, a Bandeirantes, são estradas perfeitas. Mas se não tiver alguém, uma pessoa para entrar nesse carro, né? Fazer ele funcionar, pegar a estrada
e conduzir esse carro até São Paulo, ninguém sai daqui de São Carlos, não é verdade? Se não tiver alguém que esteja disposto a pagar um preço, porque tem pedágio, não tem? E como é salgado o pedágio, né, até São Paulo. Começar a fazer muita conta, né, quanto que eu vou ter que gastar, quanto que eu vou ter que perder, você também não vai sair de onde você está e não vai chegar no destino que você quer. E com a visão é mais ou menos assim, tudo já está pronto, mas precisa de mim, precisa de você. Então, como você disse, você é fundamental, eu também sou fundamental para que a visão aconteça. E não tem mais segredo a visão. Na verdade, os 4 pilares existem. Acho que eu já contei aqui uma experiência que eu tive. Eu fui num congresso, já faz muito tempo, né, no começo da visão, em Salvador, lá na igreja do Milton Ebenezer. E um congresso enorme, tinha muita gente, e numas das tardes lá tinha algumas oficinas, e alguns temas muito bons. E aí eu não consigo lembrar, eu tentei lembrar, não consegui lembrar, eu acho que, né, eu estava tão assim que apagou da minha mente, porque eu caí numa oficina que ia falar sobre o beabá da visão, e nós já estávamos na visão há muito tempo. Né? E a hora que eu fiquei sabendo que eu tinha que ir para essa oficina, eu falei, meu Deus, mas o beabá da visão, né? Eu quero ouvir outras coisas, eu quero aprender, eu quero, né, sair daqui com novidades e tudo mais. E aí Deus falou comigo, falou, olha, você já sabe o beabá da visão? Eu falei, sei, Deus. Eu falei, então volta a praticar o beabá da visão. E de fato, né, o que falta muitas vezes é praticar aquilo que nós já sabemos. Né? E naquela época a gente tinha muitas práticas, né, a cadeira vazia, a oração de 3, enfim, acho que vocês praticaram isso também aqui, ou praticam, né? Então, às vezes a gente sabe, mas não pratica. Então, o que eu quero dizer é que os 4 pilares ainda permanecem. Eu estou vendo 3 ali, né? Não estou vendo o consolidar ali. Mas eles, na verdade, permanecem. Primeiro, qual que é? Vou falar muito rapidamente, não vou me deter muito nisso, mas o primeiro pilar, qual é? Ganhar. Isso fala de evangelismo. Eu vou ler alguns textos, viu? Não vou. Importante você anotar, se você der conta de abrir a Bíblia para acompanhar, ok. Senão, eu vou lendo aqui, você só vai absorvendo a palavra, tá bom? Romanos 10, de 13 a 15, é esse texto aqui que exemplifica muito bem esse pilar, esse degrau do ganhar, que fala de evangelismo. Diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, amados, há muita gente precisando ouvir de Deus. E diante de um desafio como esse, o que Deus espera ouvir de nós é algo simples. É eis-me aqui. Eis-me aqui. Fala, Deus, eu preciso, pode me usar para ganhar essa cidade. Pode me usar no evangelismo. Agora, amados, quando nós dizemos para Deus, eis-me aqui, nós temos que encher o nosso coração das coisas de Deus. A Bíblia não fala que a boca a boca fala o quê? O que está cheio o coração. Então, muitas vezes, não é que a gente não consegue pregar, não é que a gente não consegue evangelizar, não é que a gente não consegue falar de Deus, a gente muitas vezes se esconde atrás, eu sou muito tímido, eu não sei o que, eu tenho vergonha. Não é isso não, é que muitas vezes nós não temos o que falar. Nosso coração não está cheio de Deus, nosso coração não está cheio da palavra, porque se você está cheio da palavra e de Deus, na hora que você abre a boca, você vai falar de Deus. É natural. Então, assim, mesmo que você seja tímido, isso não é desculpa para não falar do Senhor. Você, para evangelizar, não precisa falar a Bíblia, não precisa, né, dar um estudo da palavra de Deus. Não, você pode evangelizar com o seu testemunho. Contar o que Deus fez na sua vida é uma forma de evangelizar. É uma forma de mostrar, de dizer para as pessoas do poder de Deus, de como você era e de como você é hoje, porque Deus entrou na sua vida.
Então, precisamos nos encher dessas coisas, de Deus, para poder falar, ok? Segundo, consolidar. Consolidar está relacionado a envolvimento, comprometimento e renúncia. Esse talvez, todos os degraus são desafiadores, mas esse tem sido desafiador ao longo do tempo. Nós também encontramos muitos desafios nesse degrau, que é consolidar. Segundo aos Coríntios 12, versículo 15, Paulo diz: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, esse processo de consolidação do novo convertido é um processo desafiador. Quer ver? Aqui tem alguém que é fruto de uma casa de paz aqui nessa igreja? Não precisa ser da anterior, não, das outras. Tem alguém que é resultado de uma casa de paz ou de um evangelismo a recente que fizeram e você está aqui, você foi consolidado? Ninguém? Deve ter, não é? Talvez você não está entendendo o que eu estou perguntando, mas isso, eu sei que tem. Mas numa igreja desse tamanho é pouco, por conta do desafio. Eu sei que muita gente foi evangelizada aqui nesse lugar, não é? Pelo menos na última edição das Casas de Paz, né? Nós viemos aqui, fizemos, eu sei que o Lael me contou, estava alegre com a quantidade de casas de paz abertas, alegre com o envolvimento da igreja. Enfim, onde estão essas pessoas que foram evangelizadas? Não é? É um desafio, porque o que é consolidar? É você fazer com que a pessoa permaneça. Não é? Falar do amor de Jesus, falar do amor de Deus, é relativamente fácil, as pessoas estão sedentas por isso. Mas horas que elas chegam e se deparam com algumas coisas, se não houver alguém que vai se envolver com ela, que vai se comprometer com ela, que vai ter que fazer renúncias em favor daquela vida, você vai ter que gastar tempo com ela, você vai ter que ter paciência com ela vai errar, é um bebê na fé. E se você não tiver isso, ela não vai permanecer, não vai. Agora precisa dessa disposição nossa, em estar junto e se envolver com a pessoa. O terceiro degrau, discipular. Isso fala de discipulado, relacionamento em amor. Né? Eu costumo dizer que é governar pela amizade, pelo amor. João 13, de 34 a 35, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, o discipulado é um relacionamento em amor. O discipulado já é um degrau acima da consolidação, porque você já está formando um discípulo. Na verdade, assim que você tem um contato com essa pessoa, você já precisa vê-la como um discípulo, como alguém que vai estar com você, como alguém que você vai conseguir reproduzir a imagem de Cristo, alguém que está ali te seguindo, recebendo orientação sua, recebendo ensino, recebendo oração. Então, isso é feito através do amor, relacionamento com as pessoas. Isso é discipulado. Discipulado não é se fazer chefe do outro. Não é? Agora você vai fazer o que eu mando, porque eu sou seu líder, e você tem que fazer, porque senão você vai entrar em disciplina, por causa disso. Não é assim. Eu tenho aprendido isso, especialmente com os meus discípulos. Não é? Esse relacionamento em amor. E como um bom testemunho, eu posso dizer que dos 12, dos discípulos que eu levantei há muito tempo, eu não precisei trocar nenhum. E eu acho isso muito bom, porque eles entenderam esse processo. E eu consigo reproduzir isso na vida deles e eles com os discípulos deles. Então nós precisamos entender que discipulado é isso, é relacionamento em amor. E por último, enviar. Enviar fala de capacitação. Não é? Quando você, de fato, está apto a liderar uma célula, a ter discípulos, para que você possa cuidar, mas é preciso buscar
conhecimento e unção, buscar capacitação. Muitas vezes nós ficamos paralisados na igreja por conta de falta de capacitação. E quando eu falo capacitação, não é se tornar um PhD, um expert, não é algo assim sobrenatural, não é. É você ter um mínimo de conhecimento e de unção, no sentido de deixar, de conhecer o que Deus pode fazer através de você. Há um versículo, né, eu sei que não é, ele é meio isolado para isso que eu estou dizendo, mas o contexto em que ele foi aplicado aqui foi em que as pessoas estavam discutindo sobre a ressurreição, foi um assunto muito específico, mas Jesus certa vez disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então eu consigo ver nesse versículo também dois fundamentos, dois pilares do cristão. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra e precisamos conhecer o poder de Deus. Isso é buscar capacitação. Então, todos nós, como cristãos, temos que buscar isso, para conseguir cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. E quando nós falamos de buscar conhecimento da Escritura, tem alguns aspectos aqui sobre isso. Primeiro, por que nós precisamos buscar o conhecimento das Escrituras? Primeiro, eu entendo que é para não sermos pegos por falsas doutrinas. Hoje você ouve de tudo, não é? Você liga a televisão, hoje tem internet, tem tanta asneira, tanta heresia na internet, que você, se você estiver desavisado, você pode cair, você pode ser levado a acreditar em algo que não é verdadeiro. Então, eu acho que eu já fiz essa pergunta aqui, eu vou lembrando algumas coisas que eu vou ministrando, mas não sei se eu ministrei aqui. Reconhecer uma nota falsa, quem tem condições? Uma nota de R$50, quem pode me dizer: pastor, eu posso me entregar uma nota falsa aqui, que eu sei que ela é falsa? Tem alguém que trabalha no banco, é comerciante, alguma coisa? Poucos, né? Então, esse exemplo é muito bom para exemplificar, para isso que eu estou dizendo. Essa pessoa só consegue reconhecer a falsidade de uma nota, por quê? Porque ela conhece a verdadeira. Não é? Ela sabe que a verdadeira tem que ter ali uma marca d'água, tem uma textura, né, típica. Então, para nós reconhecermos o que é errado, nós temos que conhecer muito bem o que é verdadeiro. Então, para nós entendermos que quando alguém falar uma asneira, né, da Bíblia, e aquilo bate no seu ouvido, você tem que falar assim: opa, espera aí, isso aí não é isso que está na Bíblia. Não é isso que eu aprendi. Então eu vou verificar. Então vai lá na palavra e verifica. Mas se você não tiver esse conhecimento, pode falar o que for, você vai entender como verdadeiro. E não é assim. Um segundo motivo aqui para conhecer as Escrituras está em 1 Pedro 3,15, para darmos a razão da nossa fé. Esse texto diz assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, por que eu preciso conhecer a palavra de Deus? Para poder responder àqueles que me perguntam. Amados, é tão constrangedor quando você está conversando com alguém, evangelizando, ou numa conversa, né, despretensiosa, e alguém te faz uma pergunta. Por exemplo, por que você não acredita na reencarnação? O que você vai responder, você sabe? Espera aí, eu vou ligar aqui para o Lael. Lael, vem cá, me fala aí. Como é que é? Por que a gente não crê na reencarnação? Não é? Por que lá na sua igreja não tem ídolos, não tem estátua? Por que você crê na Trindade? Então são coisas básicas para o cristão que você tem que saber. Você não pode chegar para a pessoa, você está evangelizando uma pessoa, né, um espírita, ou seja lá quem for, você está ali, ela te faz essa pergunta, você tem que, no mínimo, dar uma resposta convincente, senão você não consegue convencer aquela pessoa. Também não dá para falar: espera aí, uma opção pode ser essa, mas não é o ideal. Espera aí, amanhã eu te respondo, eu vou ver na Bíblia. Mas o ideal é que você já saiba algumas coisas básicas. Agora, você só vai saber dar a razão da sua esperança, a razão da sua fé, se você conhecer a palavra de Deus. E a gente é muito preguiçoso, é ou não é? Eu falo a gente porque eu também. A gente é muito preguiçoso para ler a Bíblia. Especialmente também aqueles que já acham que já sabem toda a Bíblia, né? Mas não é.
Uma vez eu passei uma vergonha, com esse negócio de achar que você conhece toda a Bíblia. Eu estava falando da mulher, do fluxo de sangue, né? Falei que ela estava com hemorragia há 38 anos. Falei, coitada, quase que a mulher morria. Né? Confundi com o outro de 12, com o outro 38, sabe? Misturei todos os personagens. Né? Às vezes troca Urias por Uzias. Então, assim, é umas coisas que você tem muito autoconfiança, também é um problema. Agora, se você não sabe o básico, você vai ter problema quando você for evangelizar. Uma outra verdade, para você poder ministrar, não é? Para ensinar. Esse está no degrau do enviar. 2 Timóteo 4:2 diz, Paulo dizendo a seu filho Timóteo, né, seu discípulo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Então, nós precisamos conhecer a palavra para poder ensinar aos nossos discípulos, para poder pregar, para poder ministrar. Ok? Então, eu falei do conhecimento da palavra. E o conhecimento do poder de Deus? Isso acontece quando nós fazemos valer a unção que Deus já depositou em nós. Quem tem a unção de Deus aí? Levanta a mão. Eu tenho. O que é unção? É uma capacitação sobrenatural de Deus. Amém? Que vai fazer você fazer coisas que naturalmente você não fazia. Romper os limites da sua vida. E sabe quando você vai conhecer o poder de Deus? Quando você exercitar a sua fé e a ousadia. Ousadia. Amados, eu tenho dito para meus discípulos, na verdade eu tenho ministrado isso. Impõe as mãos, ore. Repreenda a enfermidade, repreenda os espíritos malignos, usa a sua fé, usa a sua ousadia, não seja tímido, porque, amados, não somos nós que vamos fazer aquilo, é Deus. Nós só seremos canais do poder de Deus, o poder não está em nós, não está em nós. Agora, se nós não formos ousados e fizermos isso, não vai acontecer, o poder de Deus não vai se manifestar. Então, seja ousado. Você crê em Deus? Crê nisso que você cantou aqui, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos? Você crê nisso? Então, seja ousado, queridos. Às vezes nós somos muito tímidos. Tímidos para falar de Deus, tímidos para orar por uma pessoa. Às vezes a pessoa está do nosso lado, trabalhando, está uma vida desgraçada, doente, família destruída, e a gente não é capaz de falar, olha, posso orar por você? Só isso. Nós ficamos ali travados. Então, nós não vamos conhecer o poder de Deus. Porque quando você orar, né, puser as mãos, e uma pessoa for curada, né, uma pessoa for liberta de um demônio, aí você vai ver o poder de Deus. E isso aguça a sua fé. Amém? Isso aguça a sua fé. Fala, poxa, né, como aqueles discípulos que voltaram, né, maravilhados, aqueles 70 que Jesus enviou, voltaram, maravilhados, porque até os demônios se submetiam a Ele. Então, isso é poder de Deus. Amém? Agora, o que eu quero dizer, propriamente dito, é o que vai nos mover a subir esses degraus. O que vai nos impulsionar a cumprir tudo isso que está na visão celular. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. A resposta é a graça. Diga, graça. Amados, a graça é maravilhosa, é tremendo. Há um texto no Salmo 90, no verso 17, que diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse Salmo 90 foi escrito por Moisés, aqui é uma oração dele. E aqui tem duas palavras que para alguns pode parecer antagônicas, sem relação nenhuma, mas que eu entendo que tem muita relação entre elas, que é graça e obras. Graça e obras. Graça do Senhor e obra das nossas mãos. E nós podemos dizer que Moisés experimentou da graça.
Embora não tenha conhecido como nós a conhecemos hoje, na verdade, a graça foi inaugurada com a morte de Jesus e ressurreição. A partir dali, uma época em que era regida pela lei, foi transformada agora na graça. Graça tem uma definição aqui que acho que cabe muito bem. É o favor de Deus a quem não faz jus por merecimento. É o favor de Deus àquele que não faz jus, que não merece. E na graça está o imenso, incondicional amor de Deus. Ali na graça nós encontramos o livramento, o cuidado e a promessa de Deus. Isso faz parte da graça. Livramento, cuidado e promessa de Deus. E Moisés experimentou tudo isso. Moisés experimentou o livramento quando Deus o livrou das garras do faraó, provou do cuidado enquanto permaneceu no deserto. Deus cuidou daquele povo, cuidou de Moisés de uma forma sobrenatural. E também manteve acesa a expectativa acerca da promessa, acerca da terra prometida, embora Moisés não tenha entrado, mas ele sempre manteve acesa essa expectativa, conduzindo o povo até a terra prometida. Mas o que marcou a vida de Moisés, para mim, foram as obras que ele realizou. Moisés realizou obras tremendas, né? Quando foi confrontado pelo faraó, né? Daquelas pragas e foi usado para abrir o mar, enfim, teve tantas outras coisas que Moisés fez, em nome de Deus, que marcaram gerações. Gerações foram marcadas pelas obras de Moisés. Agora, para a gente entender a eficácia da graça, nós precisamos ter uma revelação da obra da cruz. Obra da cruz. Até essa expressão, né? Eu estava pensando enquanto eu fazia essa palavra. Obra da cruz. Foi uma obra que Jesus realizou por nós. Agora nós precisamos receber uma revelação. E quando eu falo em revelação, queridos, é algo que não é dito aqui desse púlpito, algo que você não ouve, não vê em qualquer lugar. Uma revelação acontece no seu coração quando o próprio Deus fala com você. Fala de uma maneira muito viva, e aquilo bate no seu coração como uma verdade absoluta, e a sua vida muda. Eu já era crente há muito tempo, e eu tive essa revelação da obra da cruz, no primeiro encontro que eu fui trabalhar, nem no meu encontro não foi. O primeiro encontro que nós fizemos, eu fui trabalhar, Deus me pegou ali na hora da ministração, no sábado à noite, e ali, mas eu chorava, mas eu já era cristão, já era crente. Mas ali eu tive uma revelação do que representou a cruz na minha vida. E nós temos que buscar isso. Há uma palavra que diz assim: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. 1 Pedro 1,13. Então, não basta saber o que Jesus fez. Não é suficiente. Você pode ler ali os evangelhos, você vai saber o que Jesus fez na cruz. Mas só saber não é suficiente, você precisa permitir que aquilo entre no seu coração e faça a diferença na sua vida. É preciso que haja mudança de vida, mudança de mente, mudança de comportamento. Isso fala de conversão. Quando nós temos esse encontro genuíno com Jesus, onde há uma mudança de mente, uma mudança de trajetória, isso é conversão. Então, nós precisamos buscar nos converter, de fato, ao Senhor. E permitir que essa verdade da cruz entre no nosso coração. E aí, a partir dessa consciência, da eficácia, da graça nas nossas vidas, nós entendemos que a graça também possui alguns objetivos. A graça possui alguns objetivos. Podemos dizer que ela possui dois objetivos, um principal e um secundário. Preste atenção nisso, interessante. O primeiro, o objetivo principal da graça, é nos tornar filhos de Deus. Fala assim: eu sou filho de Deus. Você tem certeza?
1 João 1,12, o que diz? Que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Então, filho de Deus é todo aquele que recebe Jesus no seu coração e crê em Deus. Isso é filho de Deus. Não basta simplesmente ser um simpatizante, não basta simplesmente acompanhar Jesus de longe, isso não é ser filho. Nós nos tornamos filhos quando nós recebemos Jesus no coração e cremos no que Ele fez e no que Ele pode fazer. Então isso acontece através do novo nascimento, está descrito ali em João 3, de 3 a 5, eu não vou ler esse texto. O novo nascimento, porque com a morte de Jesus no Calvário, queridos, foi inaugurado, como eu disse, um novo tempo. Um tempo onde a misericórdia e o perdão passaram a prevalecer sobre a condenação da lei. Um tempo em que, por conta da graça, todos os nossos pecados foram perdoados. Todos. E ali passamos a viver debaixo de uma intervenção de Deus. Jesus se torna o nosso advogado, que intercede por nós, que briga pela nossa causa. E com o perdão dos pecados, nós passamos a ter como garantia a nossa salvação na qualidade de filhos. Então, esse é o principal e importante objetivo da graça: nos tornar filhos, nos dar a salvação, perdoar os nossos pecados. Isso está muito claro, não é? Esse é o objetivo da graça. Agora, e para que isso aconteça, como eu disse, é preciso que haja conversão. Amém? Já o segundo objetivo da graça é nos levar a um entendimento que nós devemos nos tornar servos de Deus. Filhos e servos. A graça nos remete a isso. A maior expressão da graça é o amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer no nosso lugar. Então, o amor é a maior expressão da graça, o amor de Deus. Agora, o mesmo amor que nos atrai a Ele, nos constrange a viver para Ele. Esse mesmo amor. Veja o que diz esses textos. Jeremias 31:3 diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então o Senhor nos atrai com o seu amor. Por causa do amor de Deus, nós somos atraídos até Ele. Segundo aos Coríntios 5, de 13 a 15, Paulo diz assim: pois se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é porque vos amamos, porquanto o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que, preste atenção, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esse amor nos constrange a não viver mais para nós mesmos, mas viver por Jesus, viver por Ele. Deus nos resgatou com alguns propósitos. João 15,16, esse versículo é mais conhecido: não fosse vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, amados, o que eu quero dizer é que esse amor que nos envolve também nos remete a isso, ao serviço. E servir dá trabalho, não dá? Você já chegou nessa conclusão, não? Servir dá trabalho? Frutificar dá trabalho? Pergunta para a árvore se não dá. Dá muito trabalho. É tempo, é investimento, dá trabalho. Servir dá trabalho. Se você não sabia disso, querido, sinto te informar agora. Dá trabalho. Há uma expressão, essa expressão servo, no original é doulos, que é encontrada no Novo Testamento, é a mesma utilizada no Velho Testamento, quando se referia a escravo. Doulos, servo no Novo Testamento,
escravo. Jesus, certa vez, em João 8,34, diz assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aqui Jesus está se referindo à servidão ao pecado. A Bíblia diz que todo aquele que vive na prática do pecado se torna escravo do pecado. Ou seja, a pessoa começa a servir ao pecado. Coloca o pecado como o seu senhor. Não é? O escravo, ele vive para quê? Para servir ao seu amo, ao seu senhor. E quando estabelecemos o pecado como esse senhor, nós vivemos para servir. É isso que Jesus está falando. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, se torna servo do pecado. Então nós podemos dizer que esse entendimento de libertação da graça, tratada nesse Novo Testamento, diz respeito a uma transição, uma passagem de uma servidão que oprime para um serviço em liberdade. Não fazemos isso por opressão, mas fazemos isso livres, porque a graça nos torna livres. Estão entendendo? Precisa acompanhar o raciocínio, senão você vai perder o fio da meada aqui. Ok? Paulo disse: e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6,18. Então nós somos libertos do pecado, a graça fez isso. Mas aí mesmo libertos do pecado, nós fomos feitos servos da justiça. Então, a libertação tratada no Novo Testamento nos remete a algo prático. Não a algo vazio, baseado nas nossas próprias intenções do coração, mas algo prático. E o fato de nós estarmos livres pela graça, não quer dizer que nós temos a opção ou simplesmente podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Não temos essa opção. Deus nos resgatou, Deus nos escolheu com esse objetivo também, que nós frutificássemos. E frutificar fala de serviço. Serviço na casa de Deus. Certa vez eu estava conversando com um discípulo, perguntando para ele, porque ele estava muito parado, improdutivo há muito tempo, não é? E eu fui perguntar, mas o que está acontecendo? Tua célula, as pessoas, né? O que está acontecendo? Eu fui questioná-lo. Aí ele chegou para mim e falou: sabe o que é? Que eu estou na graça. Nossa, aquela hora assim, né? Quase que eu saio da graça, né? E já pulo no pescoço dele, aquela resposta, cara, crente velho, né? Me dá uma resposta dessa. Eu estou na graça. Não é? Ou seja, ele tinha esse entendimento de que porque ele está na graça, ele podia viver uma vida assim. Não, eu só vou, né, sombra e água fresca, você não pode me cobrar, né, porque isso é lei. Então ele não tinha esse entendimento, né, de que a graça nos remete a isso também, ao serviço. Não por opressão, não porque eu estou pedindo, mas por amor. É isso que nós vamos ver aqui, por amor. Então, ao mesmo tempo que a graça nos coloca numa posição de conforto, e de fato ela nos coloca, ela nos remete a um lugar de serviço. Veja esses textos aqui, Efésios 2, de 4 a 7, diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que está falando da graça, ok? Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então essa é a nossa posição, queridos. Né? Se você é um convertido, se você entregou sua vida para Jesus, se você reconheceu e entendeu e aceitou a obra da cruz na sua vida, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a posição que nós temos. Foi ali que a graça nos colocou. Amém? É ali. Agora, a graça é o caminho para servir também. Nós fomos escolhidos para servir. E o escritor aos Hebreus deixa muito claro esse conceito. Hebreus 12, 28. Se você quiser abrir essa daqui, esse texto pelo menos.
Hebreus 12, 28. Estou indo muito rápido, não? Está dando para acompanhar. Esse texto diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual, diga, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Vou ler de novo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Amados, é pela graça que nós devemos servir a Deus. A graça é o fundamento, é a base de tudo. Não é? Se você tem uma carreira a percorrer, é pela graça que você vai alcançar. Se você busca paz, é pela graça que você vai encontrar. Se você busca santificação, é pela graça que você vai conseguir. A graça é a base de tudo, inclusive para servir. Inclusive para ser um servo do Senhor. Então, através dessa consciência dos efeitos da graça, ou seja, o que ela representa para mim, obra da cruz, e uma consciência também desses objetivos da graça, nós somos, pelo menos devemos ser, impulsionados a realizar a obra de Deus. Impulsionados, amados, se você tem essa consciência do que Deus fez por você na cruz do Calvário, você tem consciência de que, ao mesmo tempo, Ele te salvou, Ele te deu a vida eterna, Ele perdoou os teus pecados, Ele está te nomeando para frutificar. Há uma tradução que diz: vos designei para que frutifique. E designação você não discute, você cumpre. Então foi com esse objetivo, um dos objetivos, que Deus nos salvou. E esse serviço não pode ser feito de qualquer jeito. É isso que está dizendo aqui o escritor aos Hebreus. Ele tem que ser de modo agradável, ou seja, Deus precisa se agradar do que você está fazendo. Precisa ser feito com reverência. Precisa ser feito com um santo temor. E isso fala de algumas coisas. Primeiro, espera aí que eu perdi aqui. Então isso, servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, fala de responsabilidade, fala de compromisso. São palavras duras, né? Submissão aos líderes, aos pastores, disposição e disponibilidade. Tudo isso está dentro desse conceito. Servir ao Senhor de uma forma que o agrade, com comprometimento, não é? Nos submetendo à direção do líder, do pastor, não é? Nos dispondo e também com isso, tendo disponibilidade para poder servir, que muitas vezes nós temos disposição, mas não encontramos tempo, não organizamos a nossa vida. Ah, pastor, não dá para ter célula porque eu não tenho tempo. Não é que não tem tempo, se você organizar, você vai achar 1 hora da sua semana para servir a Deus. Então, servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E servir a Deus não pode ser algo enfadonho ou pesado demais. Não pode ser. O ministério, né, o serviço na casa de Deus, tem que ser feito de forma responsável, de qualquer jeito, e que agrade ao Senhor. Então, amados, se realizar a obra de Deus tem paralisado as pessoas, é porque talvez ela não tenha tido essa consciência do que a graça representa na vida dela. E se não tiver essa consciência dos objetivos, né, da eficácia da graça, talvez é sinal que ela não tenha também tido uma revelação da obra da cruz. E quando nós perdemos o foco da cruz, quando nós perdemos o foco daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nós passamos a ver os nossos benefícios sob a ótica da graça e as nossas responsabilidades sob a ótica da lei. Nós só olhamos aquilo que nós temos direito. A graça me dá direito. E de fato ela dá direitos.
Mas a graça também nos remete a responsabilidades. Mas se nós perdemos o foco da cruz, nós vamos ver as responsabilidades sob a ótica da lei, e nós não vivemos mais pela lei, amém? Somente pela graça. É o exemplo do meu discípulo, não é? Eu estou na graça, você não tem que me cobrar. Eu faço quando der. Não é assim. Porque quando nós olhamos para a obra da cruz, nós vemos ali, Jesus revela, não é? O amor e o serviço prestado à humanidade. O sacrifício de Jesus foi uma obra tremenda que ele realizou. Então a obra da cruz revela o serviço prestado por Jesus ao se entregar voluntariamente à morte em nosso favor. João 10, versículo 18, a primeira parte, Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou de espontânea vontade. Eu a dou livremente, eu a dou espontaneamente. Então Jesus realizou uma obra maravilhosa, um serviço maravilhoso na cruz. E com essa atitude, Jesus produziu um misto de amor e serviço, não é? De graça e de obras. E isso deve nos inspirar a fazer o mesmo. Há um misto ali de amor ao se entregar na cruz. Mas foi algo penoso para Jesus. Foi uma obra tremenda de Jesus. E isso precisa nos inspirar a fazer o mesmo. A servir por amor. Por amor. Não é porque, né, a igreja entra numa campanha, não é porque o pastor fala. Não pode ser por isso, queridos. Tem que ser por amor. Tem que ser debaixo desse entendimento de que o que Jesus fez por você é algo que... o que melhor podia ter acontecido na sua vida. A Bíblia fala de um personagem, podemos dizer, um personagem aqui, na verdade, uma figura, na verdade, não um personagem, uma figura emblemática, não é? Talvez você já tenha ouvido falar, que é do escravo de orelha furada. Quem já ouviu falar sobre isso? Poucos, não é? É um bom exemplo para ilustrar isso que eu estou falando. Tem um texto aqui, eu vou ler só parte do texto. Está em, deixa eu ver aqui, está na outra página, Êxodo 21, de 5 a 6. Se você quiser abrir, mas senão você só acompanhe. O texto diz assim, isso no Velho Testamento, ok? Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo o meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, essa pessoa que é escrava, ela recebia a liberdade. Mas se ela declarasse, não, eu amo o meu senhor, eu não quero ficar livre, eu quero servi-lo o resto da minha vida. Então havia um símbolo, né? O senhor ia lá, furava a orelha do escravo e ele passava a ser um escravo livre, mas que o servia. Então essa pessoa, mesmo com a sua liberdade assegurada, ou seja, não era mais escrava, ela escolhia permanecer na condição de escravo. Ela escolhia permanecer na condição de servo, furando a sua orelha, para continuar servindo ao seu Senhor. Agora, não mais por obrigação, mas por opção. Não mais por opressão, mas simplesmente porque ama o seu Senhor. Pelo amor ao seu Senhor, ela decide permanecer servo. Amados, como eu disse, não tem como permanecer parado diante dessa consciência dos efeitos da graça. Nós amamos, isso que diz a Bíblia, porque Ele nos amou primeiro. E essa consciência da graça, Paulo tinha muito bem. Nós vamos olhar para a vida de Paulo, nós vemos que ele conhecia muito bem os efeitos da graça. Ele foi alcançado pela graça, o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 12, de 9 a 10, diz assim,
e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo tinha um problema na vida, ninguém sabe exatamente o que é. Pediu a Deus para que livrasse ele, mas Deus deu essa resposta para ele: Paulo, a minha graça te basta, não é? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então Paulo entendeu que a graça era suficiente na vida dele. A despeito do que ele estava passando, a despeito das lutas, das dificuldades, tudo isso que ele descreveu aqui, e Paulo passou muitas coisas bem piores, né, injúrias, tem um texto que ele descreve tanta coisa, ele passou fome, nudez, enfim. Paulo, ele trabalhou para o Senhor e sofreu muita coisa, mas ele entendeu que a graça era suficiente na vida dele. Ele sabia que tudo aquilo ele passava e ele fazia por amor a Cristo. Então Paulo conhecia também os objetivos da graça, não só os seus efeitos, mas esses que nós falamos aqui. E Efésios 2:8 fala do primeiro objetivo, ele ensinando aqui aos Efésios: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então ele entendeu que a salvação vem pela fé, vem pela graça, não por obras, mas pela graça, por aquilo que Jesus fez. E ele entendeu também o segundo objetivo da graça, quando diz aqui, segundo aos Coríntios 11, 27 e 28, ele diz: trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Alguém já passou fome e sede por Jesus aqui? Já ficou sem dormir por Jesus aqui? Muitas vezes atravessei longos períodos de jejum, suportei frio, nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. 1 Coríntios 9:16, ele diz: pois se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E 2 Coríntios 12:15, ele diz: desta forma, de boa vontade, por amor de vós, investirei tudo o que possuo, e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Então Paulo entendeu, amados, não só a eficácia da graça, mas os objetivos. Somos salvos por conta da graça. Temos os nossos pecados perdoados por conta da graça. Mas nós somos desafiados e colocados num lugar de serviço. Amém? Você é feliz por Deus ter perdoado os seus pecados ou não? É feliz? Eu sou muito feliz. Mas essa alegria por Deus ter perdoado nossos pecados tem que ter a mesma intensidade daquela de poder servir a Deus. Deve ser a mesma alegria de quando nós sentimos, quando tivemos essa revelação que meus pecados foram perdoados, não foram poucos. E ainda perdoo todos os dias os meus pecados. Essa alegria de poder servir tem que ter a mesma intensidade. Eu posso servir, eu posso ser um servo do Senhor, eu posso ser aquele que vai ser canal da sua bênção. Você se alegra pela salvação? Eu também. Já garantimos aqui a nossa vida eterna. Que maravilhoso é isso, isso é fruto da graça. Agora, a satisfação de poder realizar a obra tem que ter a mesma intensidade no momento em que nós nos convertemos e recebemos, nossos olhos se abriram, vimos a glória de Deus, vimos a eternidade, vimos aquilo que Deus já tem preparado para nós, nos alegramos. E precisamos nos alegrar em poder servir ao Senhor. Se não for assim, queridos, talvez a gente tenha que fazer essa oração aqui de Lamentações. Lamentações 5, 21. Diz: eterno,
Restaura-nos para ti mesmo, Senhor, para que retornemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Nós já vivemos dias felizes e empolgantes na presença de Deus. Os mais velhos aqui. Talvez alguns estejam vivendo esse período agora, os mais novos. Mas de uma vida intensa na presença de Deus. Uma vida de fazermos coisas que hoje a gente olha para trás e fala, Jesus, que eu fui capaz de fazer aquilo. Mas fazíamos. E talvez tenhamos que fazer essa oração. Deus, renova os nossos dias como o de antigamente. Amados, nós servimos porque amamos. Precisamos ter um coração como o de Jesus. Havia uma música muito antiga, não é? Dá-me um coração igual ao teu, que pouca gente vai conhecer. Mas ela expressa muito bem isso, amados. Nós precisamos buscar um coração como o coração de Jesus. Entender o sentimento que Jesus tem pelas pessoas. O sentimento que Jesus tem ao ver o perdido. E nós precisamos orar nesse sentido. Senhor, dá-me um coração igual ao seu. Eu quero amar os perdidos, eu quero ser útil na sua casa. Eu quero te servir porque eu te amo. Eu estou terminando, mas eu quero ler alguns textos aqui de Isaías 53. Eu pulei alguns textos, você não vou acompanhar de uma forma linear, se você quiser acompanhar. Mas só preste atenção. Se quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos. Esse texto fala de Jesus. A partir do verso 3, diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Amados, foi fácil para Jesus? Foi fácil para Jesus passar tudo isso? Amados, o que Ele fez por nós foi muito maior do que qualquer coisa que a gente possa fazer por Ele. Quero que você saia daqui nessa noite com essa convicção. Nós não precisamos fazer nada em troca, não é isso que eu estou dizendo, entenda bem. Mas o que Ele fez por você precisa entrar no seu coração, isso precisa te impulsionar a trabalhar para Ele, a falar dEle. Amém? A evangelizar, a consolidar, a discipular, a se dispor a ser enviado, tudo por amor. Como eu disse, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e tudo o que Ele fez foi por amor. No versículo 11 diz que Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Mas olha, Ele só verá o fruto do seu penoso trabalho se eu, se você, se nós nos dispusermos a completar, a continuar a obra que Ele começou. Nós somos a igreja. A igreja é a sequência daquilo que Jesus já começou. Nós somos incumbidos de fazer a obra que Ele começou. Nós somos incumbidos de ganhar o perdido, de fazer com que, de fato, a obra da cruz tenha sentido na vida das pessoas, assim como fez para nós. Fazer valer aquilo que Jesus fez na vida das pessoas. Aí sim, o Senhor se alegrará por ver o fruto do seu penoso trabalho. E como foi penoso.
Portanto, queridos, faça valer a graça de Deus na sua vida. Amém? Faça valer. Viva livre da condenação do pecado. Mas se torne um escravo de orelha furada. Sirva ao Senhor porque você o ama. A graça te coloca numa posição de liberdade. Mas decida, por opção, a servir ao Senhor. A abrir mão dessa liberdade em favor da obra de Deus. Em favor do Senhor, em favor daquilo que Ele fez. Servindo a Deus com dedicação, com empenho, simplesmente porque você o ama. Tenha consciência dos efeitos da graça, mas também tenha convicção dos seus objetivos. O Senhor te salvou para te dar a vida eterna, perdoar teus pecados, mas Ele te designou a frutificar. Então decida tornar-se uma pessoa frutífera na casa de Deus. Decida isso, amado. Ser frutífero, ser útil, ser um servo. Amém? Desfrute do amor de Deus. Isso é graça. Desfrute desse amor, mas decida se tornar um canal desse amor também. Um canal desse amor para que as outras pessoas também possam ser envolvidas por esse amor. Servindo com disposição, com alegria. Fazendo a diferença nessa geração. Fazendo a diferença ali na sua casa, na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho. Fazendo a diferença. Por quê? Porque você ama Deus, só por isso. Amém? É muito? Não é. Ele conta contigo, amém? Ele conta comigo, Ele conta contigo. E nós vamos ter um tempo de oração agora. Quero, se os músicos puderem vir, eu quero... Sabe aquela do sangue, do Fernandinho? É. Leva-me, amo o amor do Pai. Prepara para nós. Eu cantando aqui, né? Lembra? Não? Então vai, eu tinha pensado nessa, mas eu achei que muita gente não ia conhecer. Dá-me um coração igual ao teu. De fato, é o que tem que ser a nossa oração nessa noite. Amados, eu vim aqui para falar para você que você precisa servir a Deus por amor. Ficou claro isso? Por amor, pela graça. E nós vamos orar. Eu quero, nesse momento em que nós vamos ministrar essa canção, eu quero que você ore a Deus, ok? Eu vou orar no final, mas eu quero que você faça uma oração. Aí, né? Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Tá? Como um sinal de que você está dizendo para Deus, Deus, eu me disponho, eis-me aqui. Pode vir aqui à frente, ok? Mas venha fazendo essa oração, venha cantando essa canção, pedindo de fato um coração como o coração de Deus, para poder cumprir o querer de Deus, para poder ser um canal da bênção de Deus para as pessoas. Amém? Venha com esse sentido. Eu vou orar depois, porque eu vejo que, acho que algumas pessoas vão poder furar a sua orelha aqui nessa noite. Amém? Decidir se tornar um escravo, se tornar um servo de Deus, por opção, por amor, e dizer para Ele, Deus, conta comigo. Amém? Então, se você tem, vamos ficar em pé, todos vamos ficar em pé. Se você tem essa disposição, e se você quer isso, dê um passo de fé, venha aqui à frente, nós vamos orar. Mas venha orando nesse sentido. Amém? Se entregando ao Senhor. Né? Primeiro venha agradecendo a Deus pela graça na sua vida. Amados, isso aí ninguém tira mais. É uma conquista que Jesus já fez por você. Venha dando graças a Ele pela graça. Mas venha também assumindo um compromisso de servir ao Senhor. Enquanto nós cantamos, faça isso. Se tu olhares, Senhor,
pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Nós vamos cantar de novo essa primeira parte, amém? Mas eu quero que você venha aqui à frente. Você precisa tomar essa decisão nessa noite. Deus conta contigo. Amém. E Deus está te chamando nessa noite para servi-lo. Não precisa ter medo. Que Deus não coloca nada sobre nós que Ele não seria capaz de nos abençoar, de nos ajudar. Nada que vai além das nossas forças. Não tenha medo. Mas Deus está te chamando nessa noite para se tornar um servo dele, para ganhar esse coração igual ao dele. Venha cantando essa canção. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Continue cantando, dizendo ao Senhor: dá-me um coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer, a cumprir aquilo que o Senhor declarou e deseja que você faça. Peça isso ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, olhe para essas vidas aqui agora. Olhe para os corações, Senhor. O Senhor tem encontrado corações sinceros, corações responsivos à sua palavra, corações verdadeiramente dispostos a te obedecer, a cumprir o teu chamado. Pai, nessa noite que o Senhor os capacite ainda mais. Pai, derrama do teu óleo, da tua unção, uma unção de multiplicação, uma unção de prosperidade na sua obra, na sua vida pessoal. Pai, em nome de Jesus, que eles possam provar dias de vitória,
nesses dias que eles têm vivido, Senhor, que eles possam conquistar, que eles possam avançar. Pai, mas que nessa noite o Senhor reparta do teu coração com o nosso coração, reparta dos teus sentimentos, abra os nossos olhos para que nós possamos ver como o Senhor vê. Pai, em nome de Jesus, tira de nós todo medo, toda timidez, todo receio, Pai, todo racionalismo, tira de nós, Senhor, para que nós possamos viver esse tempo pela fé, desfrutando da graça, Senhor, desfrutando do amor, desfrutando da graça, mas nos colocando-nos na Tua presença para Te servir, para fazer a diferença nessa geração que precisa tanto de Ti, Senhor. Nessa noite nós dizemos: eis-nos aqui. Mais uma vez nós dizemos: eis-nos aqui. Conta comigo, Senhor. Conta comigo. Eu quero ser canal da Tua bênção. Eu quero ser instrumento da Tua palavra, instrumento de salvação na vida das pessoas, de libertação. Eu quero ser canal da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para cada vida aqui. Cada vida aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amado, se você quer de fato servir ao Senhor, faça essa oração, repita essa oração que eu vou fazer. Diga: Senhor Deus, nessa noite, mais uma vez, eu entendi o que o Senhor espera de mim. Eu entendi os objetivos da graça na minha vida. Por isso agora, eu tomo a decisão e digo ao Senhor que espontaneamente, de uma forma figurada, eu quero furar a minha orelha para me tornar servo, por opção, por amor. Nessa noite, eu reafirmo o meu amor por Ti e reafirmo a minha fidelidade ao Senhor e a esta igreja, para que eu possa me tornar um servo ainda mais frutífero na Sua casa. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, segundo o Seu querer, para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda esse Deus maravilhoso. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. E obrigado por nós podermos servir ao Senhor. Isso é um privilégio para nós, sermos servos do Senhor por opção, simplesmente porque nós Te amamos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, próximo passo. Chegar para o Lael e falar: pastor, o que eu tenho para fazer? Amém? Amém. O Senhor é profeta de Deus aqui nesse lugar. O que o Senhor quer que eu faça? Eu me disponho. Amém, queridos? Faça isso. Vai ser bênção para você. Você vai, servir com alegria, com disposição. E você vai se sentir muito bem na presença de Deus fazendo isso. Amém, queridos? Glória a Deus.